Os cafeicultores brasileiros do final do século XIX passavam por um dilema em relação à disponibilidade de mão de obra em suas terras. De um lado, a recente abolição da escravatura, que já estava em constante declínio e que eliminou o meio mais prático e barato de conseguir novos trabalhadores. Do outro lado, países europeus que enviavam grupos imigrantes para as nossas fazendas passaram a recusar novas partidas ao Brasil, por conta do horror causado pela situação de vida e trabalho desumanos impostos aos imigrantes nas lavouras. Precisando com urgência de uma nova fonte de mão de obra, ao mesmo tempo que não tinham interesse em melhorar a qualidade do ambiente de trabalho que tanto espantou os europeus, os brasileiros encontraram uma possibilidade de resolver este problema num acordo diplomático, ainda em andamento entre diplomatas do Brasil e de um pequeno país do outro lado do mundo. Durante o século XIX, uma pequena quantidade de japoneses entrou e saiu do Brasil, o que já foi suficiente para gerar resultados como a compilação do primeiro dicionário português-japonês durante esse período. Entretanto, foi apenas em 1895 que o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Japão e o Brasil foi assinado, levando ainda um longo tempo para gerar verdadeiros frutos. Em comparação, lá do outro lado do mundo, o Japão passava por uma crise completamente contrária do Brasil. Sendo isolado do resto do mundo por séculos pelo shogunato Tokugawa, o Japão possuía uma população massiva e extremamente miserável por conta da falta de recursos internos para sustentá-los. Então, alguns anos após seus portos terem sido forçados a abrir para o comércio exterior em 1854 pelos Estados Unidos, o Império do Japão buscou aliviar estes problemas, enviando parte do seu povo para trabalhar no exterior, com o interesse no Brasil em específico crescendo a partir do século XX, conforme outros países foram limitando a entrada de asiáticos por medo do então chamado perigo amarelo. Após 52 dias de viagem, em 18 de junho de 1908, chega ao Porto de Santos o navio Kasatomaru, carregando mais de 700 japoneses que iam em direção às fazendas de café de São Paulo. Estas famílias foram enviadas à hospedaria de imigrantes, trajando roupas de estilo europeu e pares de bandeiras do Japão e do Brasil feitos em sua terra natal. Os empregados da hospedaria se surpreenderam pelo quão organizadas, calmas e respeitosas eram estas famílias, sempre mantendo o ambiente limpo e nunca demonstrando aversão aos elementos do local que eram impostos, como a comida carregada de temperos brasileiros. Esta primeira impressão deixada na hospedaria foi tão positiva que, se antes a maioria dos brasileiros tinha um conceito sobre os japoneses como seres de uma raça inferior, agora eram dignos de respeito. Se durante toda a viagem estas famílias estavam cheias de esperança para o trabalho no novo mundo, onde foi dito ter árvores de ouros, os cafeeiros, que resultavam em lucros instantâneos, agora que finalmente chegavam às fazendas de café, o choque tanto cultural quanto de realidade foi cruel. Casas que não possuíam móveis ou banheiro, alimentação de baixa qualidade e muito diferente do que eles costumavam comer, problemas de comunicação pela barreira linguística,
doenças e parasitas tropicais desconhecidos e remuneração muito inferior às propagadas pelas agências de migração, entre diversos outros fatores que resultaram em constantes tentativas de fuga dos cafezais. A maioria se espalhou por centros urbanos do Sudeste, enquanto outros mudavam de fazenda ou até mesmo optavam por remigrar para a Argentina. Todos esses problemas se repetindo com a segunda onda de japoneses entrando no Sudeste brasileiro, mas resultando no investimento em melhorias da qualidade de trabalho nas fazendas pelos cafeicultores. Nos anos que se seguiram, grupos de colonos foram capazes de alcançar certo lucro nas plantações de café, investindo em suas próprias lavouras independentes, com plantio intercalado de outras possíveis fontes de lucro e alimentos para sustento próprio, conforme ia acontecendo o fim do contrato de trabalho nos cafezais. Como exemplo, os japoneses foram precursores do plantio de arroz no Triângulo Mineiro. Outra prática em ascensão era a formação de colônias nipônicas, marcadas pela dificuldade extrema dos colonos em iniciar do zero as lavouras em Mata Virgem, sem possuir os materiais necessários. Eles tinham que sobreviver a perigos e desastres naturais, como pragas, secas e doenças, e ainda o esgotamento pelo trabalho excessivo. Mesmo com os constantes obstáculos e desastres enfrentados pelos colonos japoneses ao tentarem sobreviver no ambiente lavrador do Brasil, isso nunca impediu de seguirem costumes da sua terra natal, assim como de transferir estes costumes para os filhos que cresciam longe do país do sol nascente. A partir da década de 1910, diversas escolas fundadas por colonos japoneses em São Paulo e outros estados começaram a surgir. Elas tinham como principais objetivos ensinar tanto a cultura de origem das famílias das crianças, quanto a cultura do país em que agora viviam, para que conseguissem se relacionar com os brasileiros sem passar pelas mesmas dificuldades sofridas pelos pais. O aprendizado da cultura materna foi influenciado pelo desejo das famílias de um dia voltarem para o Japão, quando finalmente conseguissem o dinheiro suficiente para tal, tendo suas crianças preparadas para o tão esperado retorno que a extrema maioria dessas famílias nunca viria a vivenciar. As escolas dependiam do envio de materiais de estudos diretamente do Japão, pois não possuíam uma infraestrutura que permitisse a produção interna dos livros. As crianças tinham que aprender a lidar tanto com os estudos sobre duas culturas completamente opostas no ambiente escolar, quanto com a sua jornada de trabalho junto dos pais nas lavouras. Uma cena comum entre os jovens colonos eram as conversas com a mistura de português e japonês, já demonstrando indícios do quão rápida foi a assimilação de ambas culturas. Brincadeiras, músicas, esportes, comida, roupas e festivais eram todos parte da diversão e aprendizado para os pequenos colonos, enquanto formas de continuar os costumes dos adultos que tiveram de adaptar muitas coisas para conseguir a versão mais próxima do que era feito no Japão. Como vimos antes, os ingredientes do Brasil eram completamente diferentes do que esses imigrantes comiam em sua terra natal. Então, muitas receitas japonesas tiveram que ser alteradas para atender à falta dos ingredientes originais, criando variações exclusivas para estes pratos. A cultura brasileira influenciou e foi influenciada por esses novos membros de sua sociedade. O que mais tem em filmes americanos sobre imigração, ou com personagens que estão imigrando, principalmente irlandeses. Aí sabe o que acontece? Pelo menos no que eu vi, pelo menos o meu testemunho, e aí meu pai é um exemplo disso, eles vinham preparados para imigração, para viver aqui. Então, eles vinham incluindo ferramentas. Meu pai trouxe muitas ferramentas de carpintaria. Não porque ele fosse carpinteiro, mas porque disseram para ele, meu pai trabalhava na indústria química no Japão.
Então não tinha nada de carpintaria. Mas como disseram, ó, você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que construir, você vai ter que montar seus próprios móveis, eventualmente sua própria casa, ele trouxe um monte de ferramentas de carpintaria japonesa que não tem absolutamente nada a ver com a carpintaria ocidental. A carpintaria japonesa é uma carpintaria de encaixe e não de pregar. E tudo está guardado até hoje com o maior carinho, com o maior orgulho. Está num canto aqui, mas está guardadinho. Isso demonstra um pouco a relação que eles tinham com o que eles sabiam que iam enfrentar aqui. Então, por isso que não era uma coisa apenas temporária. Eles vinham preparados para uma vida diferente aqui. E isso tinha a ver também porque eles vinham com um contrato. Os japoneses que chegaram aqui, na sua imensa maioria, foram levos de japoneses que não entraram no porão como clandestinos no navio. Eles vinham como um contrato. Então, tinha uma preparação lá, obviamente não a melhor preparação do mundo, mas tinha uma preparação lá para que isso aqui, olha, vocês vão ter que enfrentar isso aqui. Passava um retrato real do que estava aqui? Não. Óbvio que aqui eles pintavam como uma maravilha. Mas eles estavam realmente focados em fazer alguma coisa aqui e em manter sua cultura. Por exemplo, uma das formas que você percebe que eles queriam voltar é que quando você começa a conversar, quando você é filho de um imigrante japonês, quando você é da primeira geração e encontra outro japinha da primeira geração, ou seja, um filho que nasceu no Brasil, mas os pais são japoneses, ele normalmente tem 3 nomes. No Japão, você tem o nome do seu pai, da família do seu pai, e o seu nome, Então, seria Alfredo Ogawa. Meu nome não é Alfredo Ogawa apenas. Meu nome é Alfredo Toshiyuki Ogawa. Toshiyuki não é o nome da minha mãe. Toshiyuki seria meu nome, entre aspas, como Carol, sabe? O nome que você dá para o filho. O nome que você dá que o diferencia dentro da família. Ele não tem nada a ver com sobrenome, com família, com dinastia, nem nada. E por que isso acontecia entre os filhos de primeira geração? Porque quando eles voltassem para o Japão, no meu caso, quando os meus pais voltassem para o Japão, era só jogar fora o tal do Alfredo, que o meu nome no dia a dia japonês seria Toshiyuki. E isso era uma demonstração clara de que eles pensavam que iam voltar. Isso eles pensavam assim, você vai se adaptar novamente ao Japão, não se preocupe, você não vai ficar deslocado no Japão. E isso explica por que essa comunidade tinha uma escola japonesa. Seríssima, Seríssima. Você realmente estudava japonês, falava japonês em casa, Até onde meus pais me contam, até os 3 anos só se falava japonês. Eu só falava japonês em casa. Isso explica também a manutenção de tradições japonesas, inclusive festas, inclusive campeonatos de jovens, que é uma tradição fortíssima na comunidade, porque também é lá no Japão. Isso era basicamente um olhar de, opa, quando a gente voltar com os nossos filhos, eles vão ser cidadãos japoneses e saberão ser japoneses no Japão. Nessa jornada árdua que milhares de famílias nipônicas passaram dentro do Brasil, um período marcado por mudanças drásticas no cotidiano desenvolvido por esses colonos foi a Era Vargas. Durante os 15 anos em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, graças à Revolução de 1930, mudanças decisivas no desenvolvimento do país em diferentes áreas como cultura, comércio, política, entre outros, afetaram toda a população brasileira das formas mais diversas que se possa imaginar. Refletindo a crise mundial iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a radicalização militar nacionalista, o novo apogeu de teorias da supremacia branca e confrontos pelos quais diversos países estavam passando antes do início da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas vem com o objetivo de fortalecer o conceito de Brasil como uma unidade sociocultural, assim como resolver a crise interna causada pelo declínio de valores dos produtos nacionais no comércio mundial. A limitação da entrada de imigrantes, ainda durante o governo provisório, por conta da massa de desempregados tanto nos trabalhos urbanos
quanto campestres, acontece quando o Brasil recebia as ondas de imigrantes japoneses mais populosas de sua história. Assim, se tornou o começo do declínio das imigrações japonesas. Não obstante, era indicado aos estabelecimentos do país que contratassem 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros, para assim fortalecer a imagem do trabalhador nativo como prioridade. Do ponto de vista da formação de uma unidade cultural brasileira, o costume de núcleos imigrantes protegerem os costumes vindos de outros países era visto como um empecilho para alcançar essa unidade. Com isso, a partir da formação do Estado Novo, em 1937, diversos decretos foram lançados para impedir a reprodução desses costumes, obrigando escolas de língua japonesa a serem fechadas, suas apostilas confiscadas e os jornais produzidos por imigrantes japoneses foram proibidos por serem feitos no idioma japonês. O resultado foi um estado de medo coletivo entre os imigrantes japoneses, que, vindos de uma sociedade que também tinha fortes ideais nacionalistas, observaram traços de sua nação, considerada como invencível, serem duramente censurados. O momento mais crítico para as famílias japonesas durante a Era Vargas foi o rompimento, por parte do Brasil, das relações diplomáticas com os países do eixo em 1948, isso após o exército japonês atacar Pearl Harbor, nos Estados Unidos, desencadeando na expulsão de japoneses na cidade de Santos e outras áreas litorâneas. Diversos filmes populares que passavam nos cinemas brasileiros demonstravam japoneses como vilões caricatos, sendo interpretados por atores estadunidenses. Entretanto, conforme a Segunda Guerra Mundial terminou e Getúlio renunciou à sua presidência, encerrando o Estado Novo em 1945, a perseguição sofrida pelos imigrantes japoneses foi aos poucos se dissipando, permitindo o retorno de suas práticas culturais, assim como um gradual processo de troca da figura do japonês trabalhador do campo para o do trabalhador de centros urbanos. A ascensão das fábricas no Brasil trazia oportunidades de emprego mais lucrativas do que se encontrava nas fazendas. O processo da imigração japonesa no Brasil e, consequentemente, a adaptação ao território nacional até os anos 40 foi uma jornada de sobrevivência muito injusta para essas milhares de famílias vítimas da pobreza sofrida no Japão e abuso da sua mão de obra aqui no Brasil, tendo sempre que encontrar novos métodos para sustento próprio, sem ajuda ou recursos necessários, em um país onde tudo era incomum para eles. Tendo apenas a esperança de tempos melhores por vir e o sonho de voltar para sua terra de origem, eles sobreviveram a condições de extrema pobreza, fome, perseguição, mas nunca chegando a desistir de seguir em frente. Eu nunca sofri um preconceito por ser amarelo. Eu. Em que sentido? É óbvio que alguém pode me ter olhado de lado, falar, ô japonês é um clássico, né? Mas eu cresci numa época em que ô negão, ô japonês, essas coisas, era um pouco, todo mundo falava para todo mundo, né? Então, era ô gordinho, ou isso. Então, não significa que não havia preconceito, ele era estrutural, ele estava lá, né? Mas eu vou falar especificamente do caso de ser amarelo, né? O que acontece? Esses japoneses da primeira leva, da segunda leva, de alguma forma, eles angariaram o respeito da comunidade onde eles participaram, né? Não há uma... Por mais que você tenha esses problemas que aconteceram durante a guerra e no pós-guerra,
com a questão de não aceitar a derrota, não foi a comunidade inteira que não aceitou a derrota, né? Foram partes significativas da comunidade, com brigas muito graves na comunidade, né? Mas a imagem da comunidade na sociedade brasileira, nos anos 50 e 60, sobre os japoneses, né, não me parece que tenha sido tão negativa. Eu nunca sofri, de maneira sistemática, preconceito, né? E eu posso te dar até uma coisa interessante. Eu entrei na faculdade nos anos 80, né? Nos anos 80, a proporção de japoneses, chineses eram bem poucos, de japoneses sendo aprovados em vestibulares era muito alta, altíssima. O japonês tinha fama, naquela época, né, de Caxias, de CDF, daquele cara que estuda pra caramba e passa nos vestibulares. Né? Não havia Enem, não havia nada disso, você tinha que passar no vestibular. Né? Na Poli, na Escola Politécnica da USP, né, você chegava lá, você via uma proporção de japoneses, porque basicamente eram japoneses, poucos eram chineses, né, muito maior do que na sociedade. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque no Japão a regra de estudar pra caramba passou para todos os... Né? A lógica de que você vence na vida estudando, entre os japoneses, é uma questão ética. Né? Tá entrincheirado na gente. Né? Estudar é para estudar. Né? Para passar tem que passar. Né? Isso, sei lá, na minha família tinha, e você vê pela essa quantidade de japoneses que passavam no vestibular, tinha. Então, isso criava uma imagem até positiva dos japoneses na sociedade. O japonês é um cara que estuda, que trabalha, que não dá problema, babá. Tem um monte de outras coisas que o japonês não é do bem. Né? Mas tinha essa imagem. Então, eu não vivi isso. É claro que o japonês tem cara tudo igual, um monte de piadas sobre japoneses, um monte disso aqui, babá. Tranquilo, na boa, vivi isso. Né? Mas eu não senti... Eu descobri essa questão do mal, né, amarelo na faculdade, lendo esse livro, O Perigo Amarelo, na biblioteca da escola. Como consequência, 100 anos depois da chegada do Kassato Maru no Porto de Santos, nota-se a participação dessas famílias, tanto nos campos de trabalho como nos ambientes sociais brasileiros, especialmente no sudeste do país. Seja nos trabalhos da área urbana, pelos quais são mais conhecidos atualmente, ou na participação integral que tiveram para o desenvolvimento agrícola da primeira metade do século XX. A gastronomia, as músicas, as danças, entre outros, foram assimilados no cotidiano paulista, assim como a adoração por desenhos, séries, filmes, entre outras formas de arte produzidas no Japão, e que marcaram a infância de gerações de brasileiros, sendo indispensáveis para compreender o desenvolvimento da cultura pop de nosso país e até as formas de artes aqui dentro produzidas.